fechar nossos olhos agora, fala com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nos colocamos, ó Pai, com tua santa e bendita presença, através do teu Filho nosso Jesus. Agradecemos, Senhor, por mais essa noite. Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu Pai, por nossas vidas. Ó Pai, obrigado, Senhor. Que para Ti, Senhor, seja toda a honra, seja toda a glória, Senhor. O Senhor, meu Pai, nos tirou, meu Pai, do fundo do poço, da lama, Senhor, e nos colocou firme na rocha, Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos, Senhor, pelo seu cuidado, meu Pai, para com nossas vidas. E pedimos ao Senhor, meu Pai, que venha com o teu Santo Espírito, Senhor, em nossas vidas. Encha-nos, Senhor, da tua presença. Que nós possamos sentir, meu Pai, o teu amor, a tua alegria, a tua paz, meu Pai, em nossas vidas. Senhor Deus, abençoa a tua palavra, meu Pai, através do teu servo, meu Pai. Fala conosco, Senhor, que possa ser edificado em nossos corações, que nós possamos fazer a tua vontade, meu Pai, agradar a Ti. Pois o Senhor, meu Pai, colocou um novo cântico em nossos olhos. Aleluia! Nós louvamos e entoamos louvores para Ti, meu Pai, porque tudo é para Ti, Senhor. Te agradecemos, Senhor, e pedimos, ó Pai, seja conosco, esteja conosco. Aleluia! Repreenda, meu Pai, do nosso meio todo espírito contrário ao Senhor. Glória a Que nada Deus. venha atrapalhar, meu Pai, este tudo. Que seja tudo feito, meu Pai, para Ti, Senhor. Pois te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Teve o poder de andar sobre o mar. Quem é este que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele
Amém. Glória a Deus. Que alegria poder estar na casa de Deus e assim poder adorá-lo, vencê-lo, poder estar aqui em contato com os irmãos e agradecendo a Deus pela vida de cada um. Você que tem vencido as barreiras e tem subido para a casa de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade. Depois de adorar a Deus com esses cânticos maravilhosos, nós vamos então para a palavra do Senhor que se encontra em Mateus, capítulo 6. Mateus, segundo o que escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 6 e o verso de número 19 em diante. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 6, 19 diz assim: não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem os corrói, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não irrompem nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Diga assim comigo: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aí estará também o vosso coração. Mais uma vez: pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aí estará também o vosso coração. Amém. Pode se assentar, graças a Deus. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Esse texto. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos nesse início de ano com o objetivo de trazer mensagens que fortaleçam a igreja espiritualmente. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo em que a igreja ela precisa buscar mais de Deus, precisa orar mais, precisa ler mais a palavra, meditar mais na palavra, consagrar mais, fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, vigiar e orar, né? Porque a gente está vivendo um tempo que não há um impedimento físico para a gente vir à igreja. Ninguém está na tua casa te impedindo para você vir. Você está livre para vir. Mas a gente está percebendo um impedimento, uma ação forte das trevas para querer desanimar a pessoa, para querer impedir a pessoa de vir para a casa de Deus, para adorar a Deus. Há uma força do mal trabalhando, não sei se vocês percebem isso, mas há uma força das trevas trabalhando para querer enfraquecer a igreja, para querer fazer com que a igreja ela fique desanimada. Então, como que o inimigo trabalha isso? É isso que a gente precisa estar atento. O inimigo ele não vai aparecer de tridente e não vai aparecer com chifre e com rabo. Se você vê com chifre e com rabo é boi, não é o diabo. Ele vem de forma invisível, atuando no emocional, nos pensamentos, na alma das pessoas. E como que ele faz isso? Ele faz isso atacando as áreas que são importantes na nossa vida. Aquilo que é muito importante para nós. Então a gente precisa ficar muito atento com isso. E o que o Senhor Jesus diz: vigiai e orai, para que não venha a cair em tentação. Então a tentação ela existe. E o fato de ser tentado não significa que nós estamos pecando. Mas o fato da gente cair na tentação, aí sim é pecado. Deus, a Bíblia fala que Ele não dá uma provação maior do que aquela que nós suportamos. Assim como vem a tentação, vem também o escape, vem a maneira da gente poder vencer esse poder das trevas. Então a igreja ela precisa estar atenta, ela não pode estar dormindo. É uma característica da igreja dos últimos tempos estar dormindo.
está cochilando, não está atento ao que está acontecendo, está com os olhos voltados para outras coisas, e não está voltando os olhos para aquilo que interessa, para aquilo que é importante. Então a gente precisa focar naquilo que fortalece a nossa vida espiritual. Como na sexta-feira a gente ensinou aqui, fortalecer os fundamentos, preservar os fundamentos da nossa vida. Porque se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? O salmista diz. Então qual é o nosso fundamento de fé? Como que a gente tem trabalhado isso? Você tem se apercebido disso? Você tem lutado com isso? Para que Deus possa te fortalecer a cada dia? Então uma área que o inimigo trabalha muito é essa área financeira, é a área do casamento, é a área dos relacionamentos. Então você não tenha dúvida, o inimigo não vai impedir você de vir para a igreja fisicamente, mas ele está trabalhando emocionalmente, ele está trabalhando no mundo espiritual, onde a gente não está vendo com esses olhos aqui naturais. A Bíblia fala que nós temos duas formas a gente ver, né? A forma natural e a forma espiritual. Existe uma visão espiritual. Tem gente, por exemplo, que tem esse dom, essa facilidade. Deus dá a visão para a pessoa. A visão, a pessoa está no culto, ela está com os olhos abertos, ou está fechada, os olhos para orar, às vezes até com os olhos abertos. E ela tem uma visão. Ela vê, Deus revela para ela. Dá uma visão sobrenatural. Então você olha e você vê naturalmente. Mas tem muita coisa que ela só se vê com os olhos espirituais. Você está olhando, todo mundo está olhando, está vendo aquilo que é natural, aquilo que é material. Mas existe muita coisa aqui nesse ambiente aqui, ó, que nós estamos, espiritual. Você pode ter certeza. Tem anjos aqui nesse lugar, nós não estamos vendo, mas tem anjos aqui. Você pode ter certeza. Tem demônio também. Tem demônio. A pessoa fala, mas tem demônio na igreja? Tem, sempre teve. Sempre teve. Jesus expulsava o demônio e às vezes a pessoa estava dentro da igreja. Quantos demônios nós já não expulsamos aqui, durante o culto, dentro da igreja? Nós expulsamos muitas vezes. Mas a pessoa estava endemoniada, ela estava assistindo o culto, estava. Quantas vezes a gente realizou todo o culto, na hora de chamar para frente, para o altar, para aquela finalização, o demônio se manifesta? Muitas vezes. Então há uma realidade natural e há uma realidade espiritual. A igreja ela precisa entender e ela precisa saber que essas coisas elas são muito importantes para a gente conhecer e combater aquilo que é das trevas. Já pensou você lutar contra um inimigo que é invisível? Um inimigo que é mais poderoso que você no sentido material? Sem chance de vencer. Por isso que a gente precisa de Deus. Por isso que a gente precisa buscar de Deus esse poder do alto. Então, a palavra do Senhor, ela mostra que o Senhor Jesus, ele deu muitos ensinamentos importantes. Nesse texto aqui que nós estamos, de Mateus capítulo 6, nós estamos dentro do melhor e maior, mais importante discurso de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Sermão do Monte. Ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. É muito importante. E aqui, nesse texto que nós vemos especificamente, Mateus 6, o capítulo de número 6, o verso número 19, ele diz assim, olha, não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não irrompem nem roubam,
Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, olha, tudo aquilo que existe de problema no mundo, na nossa vida, tem uma solução. Ou para quase tudo, né? Quase tudo tem solução. Agora, tem a maneira certa de fazer. Ah, pastor, eu quero perder peso fisicamente. Tem um jeito certo de fazer. Ah, eu quero ganhar massa. Tem um jeito certo de fazer. Ah, eu quero ganhar massa, mas eu não quero praticar exercício, eu quero comer o que eu quiser. Você vai conseguir? Não vai. Porque tem um jeito certo, né? Ah, eu vou fazer exercício, mas eu não quero saber de nenhuma alimentação diferente. Quero comer o que eu quiser. Quero comer carboidrato, açúcar, coisa que é gostoso de comer, eu não quero mudar isso. Vai conseguir? Não vai. Tem um jeito certo, né? Tem um jeito certo. Espiritualmente também, tem um jeito certo. Ah, eu quero ser um crente forte, eu quero ser um crente poderoso para vencer o diabo, vencer o pecado, vencer as trevas. Tem um jeito certo de fazer. Não é só vir para a igreja. Tem atitude que nós temos que tomar. Tem um jeito para a gente fazer. A Bíblia fala que tem um corpo físico, o corpo natural, né, e o corpo espiritual. No corpo natural, a gente tem as maneiras da gente procurar ter mais saúde. Então, como eu disse, a pessoa quer ter saúde, exercício, cuidar da alimentação. A gente faz isso de forma rigorosa, religiosa. Raras pessoas fazem, difícil fazer. Tem uma disciplina, mas é importante. É importante fazer. Agora, espiritualmente, é mais importante ainda a gente fazer. Ah, mas eu vou para a igreja em todo culto. Ah, mas eu faço a minha oração em casa. Mas se a tua vida está enfraquecida, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada com você, não é com Deus, não é com a palavra. A palavra está certa, Deus está certo, Ele não falha, Ele é poderoso. Mas e por que a nossa vida ela está enfraquecida? A gente tem desânimo com as coisas de Deus, a gente não tem aquela fome de Deus, a gente não tem aquela vontade de adorar, aquela vontade de glorificar, aquela vontade das coisas de Deus. Por que a nossa vida é assim? Porque tem um jeito de fortalecer a nossa vida. Então nós precisamos atentar para isso. Olha, como que eu posso me fortalecer na vida espiritual? Como que eu posso ser um crente mais espiritual, mais fortalecido? Então nós precisamos buscar de Deus e aprender e colocar em prática na nossa vida. Se você atentar bem, aí você está com a Bíblia aberta, você voltar um pouquinho aí para Mateus capítulo 5, que é onde começa o Sermão da Montanha, você vai ver que Jesus deu ensinamentos preciosos aqui, para fortalecer a vida espiritual. Então, no capítulo 5, verso 1, ele fala: E vendo as multidões, ele subiu um monte. Quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. E aí ele vai falando todas as bem-aventuranças, né? Algumas traduções é bem-aventurados, abençoados. Na minha, abençoados. Né? Abençoados são os que choram, porque serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles darão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós, quando homens vos insultarem, vos perseguirem e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram
antes de vós. Né? Então dá uma paradinha no 12 e olha aqui para mim. Quando a gente sofre problema por perseguição, às vezes lá no teu trabalho a pessoa sabe que você é crente, você é evangélico, você pertence a uma igreja, às vezes é uma perseguição e às vezes a gente fica triste por isso. Mas o que Jesus falou aqui? Olha, se alguém está te perseguindo por causa do evangelho, o que é para você ficar? Triste ou feliz? Feliz. Fique infeliz, porque grande é a vossa recompensa no céu. Quer dizer, vai ter galardão, quer dizer, você vai estar mais fortalecido, você vai estar mais alinhado com aquilo que Deus espera de você. Mas às vezes a gente fica desanimado, às vezes a gente fica cabisbaixo, porque a gente pensa, eu estou na igreja, estou servindo a Deus, e olha a perseguição, olha as pessoas querendo puxar meu tapete, olha as pessoas armando aí para me derrubar, por causa do evangelho. Mas Jesus disse, olha, fiquem felizes, fiquem alegres, porque grande é a recompensa no céu. Às vezes a gente fica... Às vezes é difícil para a gente entender isso, mas a palavra está dizendo exatamente isso. Sabe? Então, eu quero ser fortalecido, eu preciso suportar com alegria a perseguição contra a minha vida. E pode ter certeza, tem muitos te perseguindo, tem muitos perseguindo a nossa vida por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho. Às vezes você não percebe pessoas diretamente, mas você vai perceber o inferno usando pessoas para te atrapalhar na fé, para querer fazer você enfraquecer na fé. Mas Jesus disse assim, olha, está sendo perseguido? Fique alegre. Está sendo atacado por causa do Evangelho? Saiba que tem recompensa no céu. Amém. Não vai passar em branco. Deus vai te recompensar, Deus vai te galardoar por causa desta perseguição, por causa dessas injustiças que estão fazendo contra a tua vida. Há uma grande recompensa no céu. Então, como que eu me fortaleço na fé? Vivendo uma zona de conforto, não quero combater nada, não quero me posicionar com nada com relação ao Evangelho? Aquele crente que se posiciona em cima do muro, ou não toma nenhuma atitude, ele é um crente que enfraquece, ele é fraco. Então precisa tomar uma atitude, precisa se declarar de Deus e assumir as consequências. Não é verdade? Assumir as consequências. Tem consequência? Tem. Mas Deus é contigo. Se você vai por tua conta, se você fica na zona de conforto, você está por conta própria. Mas se você toma um posicionamento, olha, eu sou de Deus, isso aqui eu vou combater, eu não vou aceitar isso aqui está errado, isso aqui não pode ser assim, eu não vou compactuar com isso. Ah, mas não é diretamente comigo, mas às vezes você está vendo. Você vai ficar quieto? Você tem que se posicionar. Vai ser perseguido? Não importa. Se posiciona que Deus é contigo. Ele vai te dar vitória, Ele vai te abençoar, porque você não está sozinho. Deus está com você. Amém? Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, tem algumas atitudes que fortalecem a vida da gente. Olha aí, por exemplo, nesse mesmo pensamento aí que nós estamos, nessa linha aí, na sequência aí do versículo que nós paramos, que foi o 12, né? Capítulo 5, verso 12. No 13, Jesus fala assim, ó, vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que há de salgar? Para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, mas se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém. Deus quer que a gente seja luz, seja sal. O que significa isso? Que a gente seja um crente de personalidade. A gente não pode ser um crente chuchu. Um crente chuchu, ele pega sabor de tudo que vai em volta. Você coloca chuchu na salada, não tem sabor. Ele pega sabor e fica do lado. O crente ele não pode ser influenciado pelo mundo. Ele precisa influenciar. Nós temos que ser aquele crente cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Cheio do Espírito Santo de Deus. Mas vai ter consequência? Às vezes vai ter. Às vezes vai ter consequência. Pedro e João subiram para a hora terceira do templo. Aliás, a hora nona, 3 da tarde. Tinha um mendigo na porta do templo pedindo esmola. Estenderam a mão para ele, pedindo uma esmola. E Pedro fitou bem os olhos dele e disse assim: olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. O paralítico saltou glorificando a Deus, entrou para dentro do templo. E Pedro pensou: poxa, estou em alta agora, hein? Estou abafando. Foi preso, açoitado, apanhou até por causa daquilo. Às vezes a gente faz algo no reino de Deus, a gente pensa: estou bem, estou por cima. Mas às vezes a gente leva algumas chicotadas da vida. O inimigo não deixa barato. Ele quer desanimar as nossas vidas. Mas eu louvo a Deus pela vida dos primeiros apóstolos, dos primeiros crentes que foram perseguidos, açoitados, intimidados, foram assim ameaçados de tudo que é jeito, mas eles se sentiam felizes por serem perseguidos por causa do nome de Jesus. Eles estavam felizes. Prendiam eles, açoitavam, eles falavam: não fale mais nesse nome. Eles falavam: analisa diante de Deus ser justo, a gente obedecer a Deus ou aos homens? As autoridades ficavam loucas da vida, soltavam, eles saíam glorificando a Deus por terem sido perseguidos por causa do nome de Jesus. A igreja precisa ter esse pensamento. Esse pensamento: olha, aconteça o que acontecer, nós vamos estar do lado de Deus, obedecendo ao Senhor Jesus em tudo. Não importa as consequências. Às vezes a gente se sente muito confortável quando obedece a Deus e aquilo traz conforto para nós. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente sempre brinca, né? Vamos mandar um missionário lá para Orlando, na Flórida. Ah, tudo de bom, né? Agora vamos mandar o missionário lá para o Marrocos. Aí ninguém quer mandar um missionário lá para o Irã pregar a palavra. É jogo duro lá. Mas nós precisamos estar prontos para o chamado de Deus. O que é que Deus tem te chamado? Ele tem te chamado. Tem te chamado para você viver na zona de conforto, tem te chamado para você viver o Evangelho, a vontade dele. A vontade de Deus é que a gente faça a obra dele. Faça a obra dele onde você está. No teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança. Faça a obra de Deus. Deus está cobrando isso de nós. Está cobrando de mim, cobrando de você. E a gente precisa obedecer ao chamado de Deus. O Evangelho chegou até aqui custando vidas, e vidas preciosas. Mas hoje nós estamos abençoados, caminhando para o céu, porque um dia alguém se prontificou a falar de Jesus para nós. Ou falar de Jesus para nossos pais, para nossos avós. O Evangelho chegou até nós graças a pessoas que se colocaram à disposição de Deus, independente das circunstâncias. Hoje a igreja também precisa disso, se colocar fortalecida diante de Deus, para levar essa palavra que é poderosa, para ganharmos almas para Jesus, porque a Bíblia diz: quem ganha almas, sábio é. Quem ganha almas, amontoa brasas vivas na sua cabeça. Quem ganha almas é perdoado de muitos pecados. Né? Então vamos ganhar almas para Jesus, vamos lotar a nossa igreja para a honra e glória do nosso
Deus. Amém? Quem entendeu pode aplaudir. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí em Mateus capítulo 6, um pouquinho para frente aí, ó, Mateus 6. Nós temos Mateus 5, né? Mateus 6, 22. 6, 22. Na sequência do nosso texto, né? Mateus 6, 22 diz assim: a luz do corpo são os olhos. Portanto, se os teus olhos forem simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Em outra tradução diz: se os teus olhos forem bons, né? Teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será cheio de escuridão. Se, portanto, a luz que estiver em ti for escuridão, como será grande a escuridão? Então, o que Jesus está ensinando aqui? Que é muito importante a maneira como a gente vê, a maneira como a gente olha para as circunstâncias. Muito importante. Se os teus olhos forem bons, então todo o teu corpo será luminoso, cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, então teu corpo vai sofrer, tua vida vai sofrer, e você não vai ter a grandeza que Deus tem para a tua vida. O que Jesus está me ensinando aqui? Como eu disse na abertura, tem duas formas de a gente estar vendo as coisas. Às vezes você passa por um problema e você vê só o resultado do problema, você não vê a origem do problema. Às vezes é questão da causa e efeito. Às vezes você não vê a causa, fica olhando o efeito. Olhando o efeito. Se a gente combater o efeito, você acha que vai resolver o problema? Não vai. Tem que combater a causa. Certa vez nós fomos fazer uma visita pastoral e o casal que nos convidou estava em crise no casamento. E a mulher falou contra o marido e falou. Falou contra o marido. E o marido só balançava a cabeça. Não acredito que estava falando isso, né? O marido fazia tudo que era possível, o casamento ir bem. Mas ela falou. Então nós vimos ali o efeito, né? Nós não estávamos vendo a causa. Mas quando a gente foi conversando um pouco mais, quando a gente foi buscando a Deus um pouco mais, e a gente orou a Deus, e a gente buscou o poder do alto, então nós pudemos ver a causa daquele dali. Um demônio infiltrado. Meu irmão, é até de arrepiar a gente quando a gente vê isso. Olha. Às vezes você ouvir só a mulher falando, você vai falar, mas ela deve ter seus motivos. Às vezes o marido é indiferente com ela, às vezes o marido é isso e aquilo. Mas quando a gente viu aquele demônio infiltrado, meu irmão, que demônio resistente. Que demônio resistente. Então o que nós fizemos? Tratamos contra aquele mal. Tratamos contra aquele mal. Porque naquele caso, a causa era um demônio que tinha infiltrado. Não estou dizendo que toda mulher que fala mal do marido é demônio. Só a mulher falar mal do marido já é um demônio. Não, às vezes é outra causa. Mas naquele caso lá, tinha uma origem. Tinha um problema ali. Precisava ser tratado. Então não adiantava ficar aconselhando. Tinha que expulsar aquele inimigo que se infiltrou, que entrou para destruir o casamento. Então nós precisamos, antes de buscar a Deus para resolver os nossos problemas, a gente precisa orar para que Deus abra os nossos olhos espirituais, para saber qual é a origem do problema. Qual é a origem? Como que nós vamos tratar isso? Não é só uma questão de aconselhamento, às vezes, não é só uma questão de querer mostrar o outro lado da história, mas é uma questão de descobrir a origem do problema. Não é assim quando a gente vai no médico? O médico fala o quê? Mas a gente tem um relatório, saber a origem do problema para poder dar o remédio certo.
Então não é só tratar, só dar remédio, tem que saber por que está acontecendo aquilo. Qual que é a causa? O que está causando? Na nossa fé é assim também. Então você está se sentindo fraco na fé? O que está causando essa fraqueza? Tem que buscar de Deus isso. Senhor, por que eu estou desanimado com a igreja? Estou desanimado com a fé? Estou desanimado com as coisas de Deus? Por que isso? Senhor, eu quero saber o motivo. Porque sabendo o motivo, você vai poder combater aquele mal. Como eu disse, para quase tudo tem solução. E Deus vai mostrar a solução para você. Às vezes o casamento tem um mal. Você precisa orar a Deus, Senhor, por que está assim? Por que está desse jeito? Deus vai te mostrar. E em outras áreas da vida também. Né? Então, a Bíblia mostra aqui, olha, em Gênesis, capítulo... Eu separei aqui alguns exemplos para a gente poder aprender. Né? Gênesis, capítulo de número 3... E o verso de número 6. É fácil de achar. Gênesis 3, 6. Para mostrar para você que às vezes a gente vê de um jeito, mas não é aquele jeito que é a forma como a gente deveria ver. Então, em Gênesis 3, 6 fala assim, a minha tradução fala assim, e quando a mulher viu, em outras traduções fala, vendo a mulher que a árvore era boa para alimento, que era agradável aos olhos, uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele o comeu com ela. Então, para pensar um pouco aí. A visão da Eva para aquela árvore, para aquele fruto, era uma visão. Mas a visão de Deus para aquela árvore era outra. Olha um pouquinho antes aí para você ver. Um pouquinho antes aí, Deus está falando que essa árvore ela não era boa. Ele não tinha uma visão de Deus, tinha uma visão do diabo e tinha uma visão da mulher. Então, no capítulo 1 e verso 28, Deus abençoou o homem, né? Deu-lhes, homem e mulher, eles disse, sede frutíferos, multiplicai, enchei a terra, subjugai, dai domínio. Então Deus deu todo o poder para aquele casal, né? E deu todas as condições para que ele pudesse ser uma bênção. Mas no capítulo 3, você vai ver no verso 1, que a serpente, que era mais sutil que qualquer animal do campo, que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher, sim, Deus tem te dito, não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis dele, não tocareis, para que não morrais. Então, para um pouquinho aqui, olha aqui para mim. Na visão de Deus, aquela árvore era o quê? Ela era morta. Essa é a visão de Deus, que é a visão correta. Na visão da serpente, que aqui simboliza o diabo viu naquela árvore uma oportunidade de derrubar o projeto de Deus, de fracassar, de trazer o homem para o pecado. E na visão de Eva, o que ela viu naquela árvore? Que a árvore era boa, que era para dar sabedoria. Olha aí, versículo 6, né? A mulher viu, olha lá, a visão da mulher, que a árvore era boa para alimento, que era agradável aos olhos, uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio. Olha só, era uma árvore mortal, mas a mulher viu uma árvore agradável, que dava sabedoria. Olha que coisa. Não é assim com a gente, às vezes? Deus está falando uma coisa, mas a gente vê de outro jeito. A gente vê de uma forma influenciada pelo inimigo. Isso é muito importante a gente compreender, porque isso pode fazer toda a diferença na nossa vida. A maneira como a gente vê. Então Jesus disse, olha, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Quer dizer, você vai encontrar a solução dos problemas. Agora, se os seus olhos forem maus,
Eva teve uma visão. A visão dela levou ela a tomar uma atitude que causou o quê? Toda a degradação do gênero humano. Hoje nós vivemos com dificuldade, suor do rosto para ganhar o pão de cada dia, porque a Eva teve essa visão. Não teve a visão certa. Então nós precisamos orar a Deus para que a gente tenha uma visão correta daquilo que é agradável a Deus, né? 2 Reis, capítulo de número 6. 2 de Reis, capítulo 6, verso 22 a 23. Segunda Reis, capítulo de número 6, do 14 ao 17. Desculpa, 14 ao 17. Segunda Reis 6, 14 ao 17. Diz assim, ó. Portanto, ele para lá enviou cavalos e carruagens, um grande exército, e eles vieram à noite e impuseram um cerco à cidade. Quando o servo do homem de Deus havia se levantado cedo e saído, eis que um exército cercava a cidade, tanto com cavalos quanto com carruagens. E o seu servo disse a ele: ai, meu senhor, como faremos? E ele respondeu: não temas, porque aqueles que estão conosco são mais do que aqueles que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, rogo-te, abra os olhos para que ele possa enxergar. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Então, olha, a visão do moço quando levantou de manhã. Tudo cercado, o inimigo tinha cercado a cidade, a casa do profeta. E aí? O medo bateu. Ficou apavorado. Mas a visão de Eliseu era outra. Por quê? Ele tinha uma visão espiritual, não apenas natural. E ele pediu para Deus abrir os olhos do moço para que ele visse todo o exército de Deus que estava cercando ali, aquele exército de inimigos. Olha como é importante você orar a Deus. Às vezes você olha, você só vê problema, você só vê o inimigo prevalecendo, só vê o inimigo cercando a tua vida. Mas ora a Deus para ele abrir teus olhos. Você vai ver os anjos de Deus, você vai ver a grandeza de Deus, você vai poder ver o livramento de Deus. Antes de livrar a tua vida, você vai ver a ação de Deus operando grandemente na tua vida. Amém. Não olhe para o problema apenas, olhe para Deus. Eu sei que o problema a gente vai estar vendo mesmo, porque nós somos humanos. Mas olhe para Deus. Qual a dificuldade que você está enfrentando? É na área conjugal, é na área financeira, é na área dos relacionamentos. Não olhe para o inimigo, não olhe para estes problemas. Olhe para Deus. Olhe para que Deus abra os teus olhos para que você veja como Deus é grandioso, como o exército de Deus está cercado ao teu redor para te livrar de todo o mal e de todo o perigo. Amém? E quem crê, pode aplaudir. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você percebe que tem duas visões? Natural e espiritual. Tem duas visões. E a gente às vezes só vê natural e não olha. Fica focado nos problemas. Aí as coisas vão de mal a pior. Atos capítulo 10. Atos capítulo de número 10. E você vai ver um homem de Deus vendo de uma forma e Deus mudou a visão dele. Atos capítulo 10. Atos 10, o verso 11. E viu, aqui é Pedro, tá? Apóstolo Pedro. E viu o céu aberto, e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos quatro cantos, e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais, quadrúpedes da terra, animais selvagens,
seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de forma alguma, Senhor, como nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente, pela segunda vez: não chames comum o que Deus purificou. Isso aconteceu por 3 vezes. E o vaso foi recolhido novamente ao céu. Então, olha, Pedro ele tinha uma visão que Jesus era só para Israel. Jesus não era para outras nações, não era para outros povos. Ele entendia assim. Mas Deus mandou essa visão para ele entender que Jesus veio também para outras nações. A forma como Pedro era um homem de Deus, era um homem de Deus. Mas a forma como ele estava vendo estava errada. Olha que coisa. Às vezes você é uma pessoa de Deus, você está bem intencionado, você quer obedecer a palavra, mas às vezes a tua visão está errada. Deus precisa abrir a tua visão. Precisou Deus mandar essa visão para Pedro. Isso daqui era a hora do almoço. Era em torno do meio-dia. Pedro teve essa visão. Ele estava aguardando o almoço ser preparado. Ele subiu ao terraço e Deus mostrou essa visão para ele. Era para ele na casa de um centurião chamado Cornélio, que não era do povo de Israel, para pregar a palavra lá. Pedro não queria ir. Não, o evangelho é só para Israel, não é para outra nação. Mas Deus falou assim: olha, não torne imundo aquilo que eu purifiquei. Então, Deus queria fazer uma obra na casa de Cornélio, enviou o Pedro lá. E quando Pedro começou a pregar, já o Espírito Santo desceu, falaram em línguas, outras línguas, e foi aquela maravilha ali na cara. E Pedro vai falar o que agora? Ele vai chegar diante dos contemporâneos dele, dos contemporâneos dele, falar o quê? Não tinha mais argumento. Ele tinha que falar: olha, Deus é para todas as pessoas. Eu estava errado na minha maneira de pensar. Ele teve que admitir que ele estava errado. Às vezes a gente não quer admitir que está errado. Mas se Deus está mostrando para nós, meu irmão, a gente tem que abrir os olhos, abrir a mente, para reconhecer que é Deus que está no comando. É Ele que mostra, é Ele que direciona. Às vezes você acha que teu marido está errado. Às vezes o marido acha que a esposa está errada. Mas Deus quer abrir os seus olhos para você ver a realidade, saber que existe solução para o teu problema, existe salvação para a tua casa, existe bênção para a tua vida e para a vida daqueles que você ama. Amém? Existe bênção. Precisa abrir a visão, mudar o pensamento, para que a gente possa encontrar solução, né? E para finalizar, Números capítulo 22. Números 22. Lá no Antigo Testamento, Números 22, e o verso 12. Aqui é bem longo o texto, eu separei alguns versículos para não ficar muito longo, né? Números 22 e o verso número 12 diz assim: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, tu não amaldiçoarás a este povo, porque são benditos. Verso 23. E a jumenta viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a espada desembainhada na mão. E a jumenta se desviou do caminho e foi para o campo. E Balaão feriu a jumenta para trazê-la de volta ao caminho. Verso 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor em pé no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, e ele inclinou a cabeça e caiu sobre a sua face. Então, olha que interessante essa história aqui. Balaão queria amaldiçoar o povo de Israel, mas o povo de Israel era abençoado por Deus. Não tem como você amaldiçoar uma coisa que é abençoada. Não tem como. A igreja, ela é abençoada do Senhor.
Não tem como o diabo amaldiçoar uma pessoa que é de Deus. Não tem como. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Às vezes a pessoa pensa, tem uma maldição aí, por isso que as coisas não estão dando certo. A igreja, ela é abençoada de Deus. O diabo quer amaldiçoar a igreja, mas ele não pode. Ele não pode. Ele não pode, é impossível. Às vezes a pessoa fala assim, manifestou o demônio e era crente. Não era. Podia estar na igreja, mas não era. Não tem como uma pessoa ter o Espírito Santo e o demônio entrar na pessoa. É impossível isso. É impossível. Você é de Deus, você tem a presença do Espírito Santo. Não tenha medo. Tem crente que fica com medo. O pastor está expulsando o demônio, não vou chegar lá perto, o demônio vai entrar em mim. Não tenha medo. Você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, o diabo não pode tocar a tua vida. Ele não pode entrar na tua vida. Então, olha, Balaão estava indo com a sua jumenta lá. A jumenta viu o anjo, Balaão não viu. Estava pior que a jumenta. Tem crente que está numa situação difícil, não está vendo as coisas. Meu irmão, Deus abriu os olhos dele. Ele ficou surrando a jumenta. E teve uma hora que a jumenta falou para ele, por que você está me surrando tanto assim? Falou com ele. Deus abriu os olhos dele e ele viu o anjo de Deus. Peça para Deus abrir teus olhos. Às vezes você está enfrentando uma situação e está lutando de uma forma errada, com uma visão errada, com atitudes erradas. Busque a Deus para que Ele possa abrir o teu entendimento, que você possa ver a solução do teu problema. Existe solução. Existe bênção para você. Você é de Deus. Não fique aí dando murros em ponta de faca. Não fique aí comendo o pão que o diabo amassou. Deus tem um pão especial que desceu do céu para trazer vida e vida abundante. Amém? Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos colocar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando o louvor se prepara aqui, fecha os teus olhos e assim na presença do Senhor, olha a Ele. Veja o que está acontecendo com a tua vida. Como que você está na tua vida de fé, na tua vida de igreja, na tua vida de casamento, na tua vida de relacionamentos, na tua vida financeira, na tua vida de posicionamento. Aleluia. Busque a Deus agora. O louvor vai ficar esse grande e vai ser uma grande oportunidade para você orar a Deus, para você apresentar a Deus a tua causa e pedir para que o Senhor abra os teus olhos. Às vezes você já fez tantas coisas e não deu certo. Às vezes você já lutou de tantas maneiras e o problema insiste. Peça para Deus abrir teus olhos espirituais, para que você veja, para você ver qual atitude tomar, qual a direção seguir. No nome de Jesus eu creio que Ele está pronto para abrir os teus olhos nesta noite, no nome de Jesus. Para
direção, pela tua presença viva e poderosa do teu Espírito. Meu Pai, que possamos estar colocando em prática essa palavra todos os dias. Abra os olhos do nosso coração, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, para que a gente possa compreender além das aparências. Quando olhamos para os problemas, a exemplo do moço profeta Eliseu, ficamos com medo. Mas Eliseu não teve medo, porque ele olhou para o exército de Deus. Aleluia. Que a tua igreja possa ser fortalecida na fé. Aquele que precisa mudar a sua visão, mude agora. Essa pessoa que às vezes tem visto as coisas de uma maneira terrível, tenebrosa, tem olhado para a vida e visto os problemas se agigantar diante dela. Abra os olhos do entendimento dessa pessoa, para que ela possa olhar para o Senhor, para que ela possa olhar para a solução e não para os problemas, para que ela possa ter um olhar de fé, um olhar de certeza, de convicção que tu és o Deus e continua sendo Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Meu Pai, abra o nosso entendimento, abra os olhos do nosso coração e nos fortaleça como igreja, como teu povo, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Coloca a mão no teu coração e diga assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, abra os olhos do meu coração, para que eu possa ver a tua grandeza, o teu poder, o teu amor para com a minha vida. Diga assim: fortaleça a minha fé, envia do alimento tão necessário para a minha vida, para que eu possa vencer o poder das trevas e glorificar o teu nome a cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Ergue as tuas mãos para o alto e receba a bênção. Poderoso Deus e amado, despede o teu povo em paz para os seus lares, debaixo das tuas poderosas mãos. Dá uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor do Deus e Pai, e as doces e meias consolações do teu Espírito esteja sobre toda a tua igreja. E todos aqueles que creem e recebem, digam comigo amém. Amém. Aplaudir, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Só um abraço do teu irmão. Só tenha uma paz do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos em paz. Deus abençoe.